Boa tarde, galera do bem. Hoje é terça-feira, dia do nosso encontro. E eu estou aqui com uma pessoa para lá de especial. Nossa, tem tanta coisa para falar, tem tanta informação boa que um programa não vai dar. Ele vai ter que voltar várias vezes. Eu estou fazendo uma pré aqui com ele, mas, nossa, olha, ele é professor em História da Arte, envolvidíssimo com o xamanismo, conferencista internacional, pesquisador de ufologia, xamanismo. Olha, ele é antropólogo, sociólogo, é consultor da revista UFO e conselheiro editorial da revista Alfa de Ufologia. Olha, professor Maurício Eloy, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Eu estou aqui encantada. Gente, eu estou encantada. Ele fala muito legal, tem muita coisa para falar e eu quero começar perguntando o que é o xamanismo. Tá. De uma forma muito resumida, o xamã ele é um homem ou uma mulher que tem a habilidade de trafegar por realidades incomuns. Ou seja, ele consegue, através de elementos que ele vai se utilizar, como uma planta sagrada, ou um artefato que o ajude, e dessa maneira ele consegue, então, trafegar por essas realidades. Além disso, ele também, em muitas culturas, né, ele promove a cura ou ele promove a cultura, porque o xamã ele não tem uma função única, ele tem específicas funções ou todas as funções. E como que a gente vê que é um xamã? Hoje em dia, há uma confusão muito grande sobre xamanismo e neoxamanismo. Então, o neoxamanismo já é um outro viés. Um xamã, geralmente, ele é mais acolhido. Ele fica muito mais centrado na sua cultura, muitas vezes indígenas, né? Ou em cultura primitiva, como no Nepal, no Tibete, na Índia. Esses xamãs... Mas necessariamente não precisa ser indígena. Né? Não, necessariamente não. Porque o xamanismo ele existe há 40 mil anos. E é interessante porque esse sistema de... Os antropólogos hoje colocam um sistema de linguagem. E esse sistema de linguagem ele pode abarcar uma religiosidade. Então, assim, qualquer pessoa pode ser xamã? Pode, mas nem todas as pessoas são xamãs. O xamã nasce xamã. Tem características? Tem características. Então, assim, por exemplo, alguns antropólogos identificaram que em algumas aldeias indígenas, aqui do Brasil especialmente, que índios que tinham elementos de esquizofrenia era considerado xamã. Ou se ele era um exímio contador de história, ou se ele nasceu faltando uma orelha. Olha que interessante. São elementos que fogem um pouco do padrão e que dá para ele já um indício, um sinal. Mas quer dizer que quando falta a orelha... É? Nossa, que engraçado. Em determinados casos, sim. E o mais recorrente é quando eles têm a habilidade de conversar com os espíritos. Só que a gente tem que entender que esse espírito que ele fala é muito diferente da questão espírita. É de uma forma muito mais ampla. Não é só o espírito morto. É o espírito da natureza, é o espírito do universo. É uma coisa muito do próprio eu. Ou do próprio eu, ou de algo que nós não conhecemos. Que nós da era moderna, não temos acesso. Entendi. Agora, o xamã, ele tem contato com os aliens? Olha, eu estou fazendo uma pesquisa já há uns 7 anos e eu percebi que xamãs de culturas mais atrás, mais primitivas, vamos falar assim, é legal a gente deixar claro que a palavra primitiva é de primeiro, não primitivo de menor ou inferior, é de primeiro. Existem registros de pinturas feitos por xamãs em cavernas, são poucas cavernas, mas em paredes ao ar livre, principalmente na África. Isso demonstra que eles tinham contato com os aliens, mas os aliens não tinham contato com os xamãs. Entendi. Nós temos até uma foto, né? Tem. A Camila, a hora que puder soltar essa foto para ver a pintura dos aliens, aí ele explica. Enquanto isso, o que o xamanismo, professor, pode ajudar na ufologia? Olha, o xamã, se a gente levar em consideração toda a habilidade que ele tem, e é uma habilidade que ele trafega pela vida que a gente chama ordinária, essa vida normal, e a vida extraordinária, então ele tem um acesso livre. Então, por exemplo, se a pessoa é abduzida e o alien não precisa abrir portas e janelas, ele consegue tirar esse indivíduo ou essa mulher, esse homem da casa e levar, o xamã ele consegue fazer isso também da mesma maneira. Se ele consegue isso, ele também consegue impedir as abduções.
Mas o xamã consegue através da mente, é isso? Através do corpo. Ou ele pode também conseguir através de estruturas corporais, né, através do corpo mesmo. Entendi. Ou ele pode delegar alguma entidade, porque essa é uma coisa interessante. O xamã é muito diferente de um médium. O médium ele tem uma entidade que coordena a pessoa. O xamã não tem ninguém. O xamã que dita as regras e as ordens. Então o xamã pode delegar alguma entidade para salvaguardar esse abduzido. Essa mesma entidade que poderia incorporar num médium? Não. Não. É muito diferente. Como é? Então ele delega a algum, por exemplo, existe aqui na cultura indígena brasileira, eu não sei assim verbalizar as palavras dessas entidades, são palavras tupi-guarani, são de verbalizar. Mas existe, por exemplo, um livro que é disponível, um texto que é disponível no Google, que chama Floresta de Cristal. E ali se fala de pequenos seres, desse tamanhozinho. Esses seres, eles ajudam o xamã. Então, os xamãs, no uso das plantas sagradas, acessam esses seres e os xamãs pedem auxílio para eles. Então, é dessa maneira que funciona. Então, por exemplo, ele quer ter uma habilidade para caçar a onça. Vamos falar assim. Então, ele acessa determinadas entidades que hoje, na língua moderna, nós chamamos elementais. Né? O índio já tem outra terminologia. E esses seres ajudam, auxiliam o xamã. Entendi. Para o nosso mundo é uma coisa muito diferente. Né? Parece até ficção científica, mas é real. O antropólogo está muito acostumado com isso. Entendi. Os indígenas, então eles têm contato com os aliens, né? Olha, existem muitas histórias interessantes. Conta uma. Eu não tenho como contar uma, mas assim, o que eu percebo é o seguinte. Existem histórias, de fato, de relatos de aliens com os indígenas. Existem mitos que é confundido com questões indígenas. Esse é o problema um pouco para a gente poder separar. Mas existem muitos relatos que ele chama até de homens das estrelas. Só que nós devemos tomar o cuidado de não delegar tudo ao alien. Tudo é alienígena. Não, nós temos que separar. É um pouquinho difícil, mas dá para fazer. Porque tem relatos que, assim, de um detalhe muito próximo aos relatos dos das atuais experiências de hoje com a nossa sociedade urbana, sabe? Entendi. O professor é um xamã? Sim. Já viu algum alien? Já vi. Como foi? Eu tinha 8 anos de idade, morava aqui na Zona Leste de São Paulo, morava em Guaianazes, era em 1977. Então, nós éramos uma família de condição assim, muito pobre. E nós não tínhamos nem TV, nem revista, nem livro, nada que pudesse influenciar aquilo que eu vou experienciar. Eu vi um alienígena junto com o meu primo. Esse alien ele fica pairado em cima do corpo do meu primo. Meu primo também tem essa consciência que ele viu o alien, né? E foi a única vez que eu vi. Nessa mesma semana que eu vi esse ser, que para mim... Como era esse ser? Ele é leitoso, então tinha uns olhos grandes, pretos. Era o quê? Leitoso. A cor do corpo dele, você lembra essas luzes aqui do próprio estúdio? Só que leitosa. Não. Então, essa luz ilumina o campo inteiro. A luz do ser, que saía do ser, não iluminava o ambiente. Essa luz, ele só iluminava quando ele se aproximava de alguma coisa. Então, quando ele se aproximou do corpo do meu primo, uma claridade pequenininha tomava conta do corpo dele. Entendi. Ele tinha uns braços bem longos, não era um tipo Grey, mas ele parecia um pouco. Mas ele tinha alto, não? Não, tinha 1,30 m, 1,40 m no máximo, bem pequenininho. O olho era pretão, os olhos pretos. Não tinha essa cartilagem, né? Era 2 buracos, pelo que eu percebi. E a boca era muito pequenininha. E eles não tinham orelha. Ele não tinha orelha, né? Não tinha orelha. E tem vários que têm umas orelhão, né? Agora, o que me chamou a atenção também, na mesma semana, uns dias depois, eu e meu tio, nós vimos uma nave em cima da nossa casa. Era de dia, aproximadamente 10 da manhã. Como era a nave? Era uma nave circular, né? Essa terminologia disco voador é também muito reducionista. Existem naves triangulares, enfim, de várias formas. Mas essa era circular.
e ela estava em torno de uns 3 quilômetros para cima da minha casa. Eu pensei que era um balão. Eu fiquei com medo porque eu pensei, falei para o meu tio, esse balão vai cair e a tocha vai queimar nossa casa. Nossa casa já não é boa. E se esse balão cai? Daí ele olhou, falou, não é balão. Por que não é balão? Não tem tocha, então o que é isso aí? Aí ele falou que era um disco voador, eram as coisas que eram faladas no rádio. Ele chamava de aparelho. Não, é aparelho voador. Não falava nem disco voador. E eles vão embora, não fazem mal. Para mim, não teve tanta repercussão, porque era uma criança, um disco voador, um pássaro voando, não tinha tanta diferença naquela época. Eu só fiquei preocupado que a minha casa não fosse assim, estragada pelo disco voador se ele caísse ali. Né? Então foi minha primeira experiência. Tá, e não teve assim, um contato mais direto, né? Não. Você sentiu medo? Não. Só em 91 que eu tive uma experiência mais interessante. Em 91 eu estava acampando com o grupo Geone, um grupo de ufologia que existe até hoje. O que é um grupo Geone? Geone é um grupo de pesquisas sobre discos voadores. Entendi. É um pessoal aqui de São Paulo. Me convidaram para frequentar a casa de um senhor chamado Arismares Baraldi. Não sei se você chegou a conhecer ele. Um grande homem, sim, da ufologia, já falecido. E em Sorocaba eu vi com ele, junto com eles, uma nave-mãe gigantesca. Muito grande? Muito grande. De quilômetros? Olha, vamos pensar o seguinte, pegar um vagão de um trem, se coloca aí uns 15 vagões de trem ou mais. Ele era em forma de charuto, só que quando ele virava, parecia uma forquilha, e ele andava não na horizontal, não na vertical. Não na horizontal, ele voava na vertical. De pé. Engraçado, andava assim, né? De que pé. nem desenho animado. Uma hora ficava na luz, que é uma luz parecida com o corpo do alien, e uma hora ficava na cor preta. Não era uma cor metálica, era uma cor quase desse sofá. Entendi. E some. O que é interessante, naquela época, foi noticiado em vários jornais discos voadores que foram vistos no Uruguai, Paraguai e São Paulo, no entorno de São Paulo, e depois eu vi a nave, foi no sábado. E depois, no domingo, foi visto em toda a Europa. E é interessante que Sorocaba fica numa linha imaginária, de Ponta Porã a Paris, que é uma linha imaginária que passa muito UFO, né, objetos voadores não identificados. É um tráfego muito forte ali. E nós estávamos meio nessa linha. E aqui no Brasil também, né? Tem uma cidade que é extrema, que aparece muito, é isso, professor? Tem, bastante. No geral, Minas Gerais é um território interessante para observar esses objetos. Eu tenho um amigo lá, que é chipado, que é o Marcos. Ele sempre me passa as informações. Vira e mexe, né, Marcos? Um beijo para você, viu? Ele sempre me manda vídeos tem uns vídeos interessantes, viu? Dos UFOs que estão passando por lá. Agora, por que passam muito por lá, hein, professor? Olha, uma das hipóteses é a questão do minério. Então, você vê, tudo que envolve a nossa volta tem minério. Nós necessitamos de minério para construir determinados objetos. Provavelmente essas espécimes que ali trafegam, a gente não sabe se são as mesmas que fazem as abduções, necessitam desse minério. Aparentemente, é uma das hipóteses. Porque é muito recorrente, muito. Sabe, aparecer em montanhas, circular em lugares de alto índice de minério, né? Tanto que é um território rico nessa propriedade. Entendi. Deixa eu voltar um pouquinho aqui nas plantas, Tá. do xamã. Quais são as plantas sagradas? Elas ajudam na ufologia? Olha, as plantas... É bom colocar bem claro assim. Muitas vezes se coloca um termo muito equivocado, e foi um termo colocado provavelmente pelo governo americano, não é alucinógeno, porque a alucinação é algo não real. Então os antropólogos começaram a dar uma terminologia mais correta, chama de miração. Então uma experiência com uma planta, seja uma ayahuasca, que é uma delas, tem o peyote, você tem o cactus São Pedro, você tem... enfim, uma espécie muito grande de substância que a gente chama de substância psicoativa. Se você ingerir, você já vai ter um fenômeno, você vai ter uma experiência. Mas se você usar essas plantas, ditas como sagradas, com um ritual, eu acredito, na realidade, eu percebo, eu tenho certeza, lógico, que a experiência vai ser muito mais profunda. Professor, Oi. Nós vamos falar muito ainda, a gente só vai chamar um break rapidinho,
Mas a gente já volta, não sai daí, pelo amor de Deus. Fica aí, que ó, tem papo aqui maravilhoso. Galera do bem, eu estou aqui com o professor Maurício Eloy falando sobre ufologia, sobre os ETs. Você, galera do Face, beijo, tá? Pode fazer qualquer pergunta que o professor responde. Se tiver alguma dúvida, você aí, demaistv.com.br. Ele responde na hora, ele está aqui. Estamos ao vivo. Professor, vamos responder aquela pergunta que eu fiz antes do nosso pequeno intervalo. Por que os ETs estão demorando tanto para se assumir e dizer, estou aqui, somos de um outro universo? Olha, tudo indica, baseado em pesquisas bem sérias, que eles já estão aqui há um bom tempo. Um deles é esse livro aqui, onde prova a presença alienígena 5.000 anos atrás. Olha que interessante. É aqui, ó. Deixa eu mostrar. Mostra aí para mim. O Mistério dos Sírios, né? Do Robert Temple, que é um historiador e arqueólogo. Esse livro ele vai causar uma grande sensação no meio acadêmico nos anos 70. E, recentemente, foi lançado pela revista UFO um livro bombástico do grande historiador americano, Nossa, David sua capa Jacobs. Já é maravilhoso, né? Onde ele vem identificando que as abduções é um projeto... Deixa assim, Camila, que tem mais dois. Que as abduções é um projeto onde as pessoas vão ser substituídas pelos aliens. Vai? Nossa, peraí que nós vamos falar sobre isso. Vamos mostrar os outros livros. Esse livro aqui é interessante. Foi uma grande reunião de cientistas, desde psiquiatras, psicólogos, historiadores, enfim, sobre abdução no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E é um documento raro, né? Inclusive, a nossa amiga Gido Amor estava presente nesse evento. E aqui a gente tem um livro de um amigo meu da Argentina, um psiquiatra. Los Estranhos. Los Estranhos. Ele trabalha com psicanálise e também com xamanismo para tentar entender as abduções, que é um assunto muito sério. Agora, professor, o professor é contra a abdução, é isso? Eu sou. Por quê, hein? Primeiramente, se a gente for fazer um levantamento de direito, isso não sou eu que estou falando, sim especialista na área jurídica, o ato da abdução, toda a trama, todo o trâmite da abdução, ela é ilegal. O ato de levar uma pessoa sem consentimento é ilegal. Alguns amigos defendem que há um consentimento no plano espiritual, mas nós não temos essa certeza. Há um juiz que também já deu uma palestra super interessante sobre ufologia, onde ele levanta 250 crimes. O ato de levar é um ato de sequestro. O ato de colocar dentro de uma nave é cárcere privado. Quando se coloca algum objeto no corpo de qualquer pessoa, é considerado violência sexual. Então, nós temos que entender esse procedimento, porque os aliens são silenciosos. As pessoas que eu conheço que são abduzidas, elas não têm muitas informações dos aliens, só que os aliens têm todas as informações dos abduzidos. Se fosse, de fato, uma aproximação cultural, as duas partes saberiam o que está acontecendo. Então, nós chamamos isso de fenômeno de aculturação. O que é uma aculturação? É uma outra civilização que toma essa civilização por força. E eles estão usando de uma forma muito bem detalhada. E o David Jacobs, que é o grande conhecedor de abdução do mundo, vem levantando essa questão. E eu, como historiador, percebo que é por aí também. Entendi. Agora, professor, existem vários depoimentos, já vi vários aqui, vários vídeos, inclusive, que são dados como verdadeiros. Existem mulheres que se apaixonaram pelos ETs depois do sexo. Que o sexo é tão diferente, é tão intenso, é tão tudo, que elas não queriam mais saber de humano. Isso é verdade? Olha, existe um antropólogo já falecido, que é o Terence McKenna, que é um grande estudioso da etnobotânica,
e também ele foi um grande incentivador de uso das plantas sagradas, e ele levantou uma questão interessante, isso nos anos 80 já. Ele escreve um texto chamado O Amor Alien, levantando de fato essa questão de que mulheres, geralmente as mulheres, começaram a se apaixonar pelos aliens. Mas eu acredito que isso faz parte do próprio projeto alienígena. Para tentar, de fato, aproximar essas pessoas. Então, eles têm que saber. Vamos pensar o seguinte: se o David Jacobs estiver correto na sua pesquisa, que a abdução acontece no período de 100 anos, eles já estavam nos anos 80 para os anos 90 sabendo do psicológico humano. Então, eles teriam que trabalhar com uma ferramenta para seduzir a mulher e para seduzir o homem. Entendi. Mas a mulher se apaixona? Se apaixona. Só que a gente tem que também pensar o seguinte: existe também uma outra coisa que é importante a gente falar, a síndrome da abdução. Ou seja, pessoas que pensam que é abduzida, mas não são abduzidas. Geralmente mulheres. Pensam que elas querem ser abduzidas. Isso é um fenômeno psicológico mundial. Agora, está existindo no mundo, e nesse país principalmente, muitas abduções, não é isso? Principalmente com mulheres, é isso? Com mulheres, a quantidade de abduções entre homens e mulheres, entre mulheres parece que houve um índice maior. Só que as abduções parece que deu uma desacelerada. Parece que ela diminuiu. Nós não sabemos por quê. Toda essa mulherada que some, aqui mesmo, quantos que desapareceram e ninguém sabe? O que eu percebo também é esse discurso da síndrome da abdução. Por exemplo, nós vivemos hoje numa situação de vida muito difícil. Então, vários fatores próximos a essas pessoas vão ser elementos para um escape. Então, esse é o papel também daquela pessoa que pesquisa o abduzido, que está ali envolvido com o abduzido, tentar diferenciar a pessoa que tem um problema psicológico, que tem um desejo de ser abduzido, do abduzido de fato. Isso é fácil de ser reconhecido. A maioria que são abduzidos, eles voltam ou não? Todos voltam. Todos voltam? Todos voltam. Por que todos voltam? E esses que desapareceram? Então, não é muito apropriado para o alien chamar muita atenção. Então, provavelmente, esses que desapareceram é um outro fenômeno que a gente precisa investigar. E é um fenômeno também integrante. Porque a quantidade de pessoas que desaparecem, né, é uma coisa assustadora. Mas, necessariamente, não tem a ver com o alienígena. Não. Não. Mesmo aquele avião que caiu lá do Himalaia, que ninguém nunca mais viu nada. Então encontraram os destroços. Encontraram, mas entre aspas, né, que encontraram. Eu acredito que ali foi um acidente mesmo, uma sabotagem. Você acredita nisso? Acredito. E nunca mais ninguém viu nenhuma peça assim, de roupa de ninguém. Como funciona com toda a tecnologia de todos os países em cima. Eu ainda fico intrigado. Porque assim, a gente tem que pensar que tem tecnologias humanas que nós desconhecemos, que é usado num momento como esse. Outra coisa, o alien que o abduz, ele não quer chamar atenção de hipótese nenhuma, senão ele comunicaria os parentes: olha, estou abduzindo Maria, vai ser abduzida amanhã às 6 da tarde. Eles não fazem isso. Mas é isso. engraçado, professor, eles não querem chamar atenção, mas eles engravidam a mulher daqui. Engravidam. Então isso o David Jacobs e vários pesquisadores da área de abdução sustentam a hipótese de que esses seres são híbridos. Esses híbridos, eles existem para se relacionar conosco. Por que esse relacionamento? Parece que é a terceira ou a segunda fase do projeto. Então, o relacionamento para entender o ser humano, a sua afetividade e o seu modo de vida. E depois vai ter o terceiro estágio, ou último estágio, que é o híbrido, que é uma mistura de híbrido com híbrido. Olha, professor, eu vi um depoimento outro dia, que eu fiquei um pouco impressionada, e o vídeo foi considerado super verdadeiro, de um médico que fez o seguinte: o alien veio e engravidou a moça. Quando ela estava num determinado período da gestação, não sei se 4 ou 5 meses, agora não me lembro o detalhe, essa pessoa que deu o depoimento foi o médico que fez o aborto. Ele tirou a criança de dentro da mãe e levou para a nave. Isso tudo parece num vídeo. Depois de um certo tempo, eles vieram e trouxeram a criança para a mãe. Até disse que a criança falou que estava aprendendo
a pilotar com o pai, e perguntou para a mãe sobre o amor, que sentimento era esse que existia aqui nesse plano, porque lá era um pouco diferente. Enfim, eu não lembro os detalhes, que eu fico também meio... Eu viajo também, né? O que você me diz disso? Então, essa história ela é muito recorrente nos depoimentos. Então, assim, as mulheres são, de fato, engravidadas, né? Há uma inseminação artificial. Eles tiram um bebezinho no período de 4 meses para não perceber a gravidez, para não chamar atenção. E eles vão colocar numa incubadora. E depois, num certo momento, quando esse nenê está um pouco maior, eles mostram para a mãe, só que eles não ficam com ela. Muitas mulheres não sabem disso. Eles vão saber num exame rotineiro de ginecologia. E aí o médico fala, você passou por um processo de gravidez. Ela falou, não, meu filho mais velho tem 20 anos. E aí começa um trauma psicológico para essas pessoas, para essas mulheres. Agora, por que eles querem filhos de mulheres desse plano? Olha, de acordo com David Jacobs, que é o maior especialista em abdução, é um plano, de fato, de se inserir na sociedade, sem permissão. Entendi. Porque se fosse permitido, seria feito em rede nacional. Agora, ainda sobre aliens, a gente vê muitos depoimentos. Né? Eu vi um da ministra da Rússia. Ah, você viu? Dizendo que os aliens, politicamente, eles comandam o mundo. O que o senhor me diz disso, professor? Olha, a conspiração ela já existe dentro da nossa casa. Nós, entre os irmãos, nós conspiramos. Então, se essa dimensão existe na família, imagine no meio político, no meio econômico, no meio financeiro. Existe aquela mulher até do Banco Mundial, né, que ela perdeu o cargo dela, que ela faz revelações também interessantíssimas, onde ela fala que uma espécime de aliens comanda o meio financeiro. Então, olha, é muito interessante, porque se eles estão aqui presentes na Terra, vamos levantar essa hipótese, eu acho provável que eles tenham uma relação com o dinheiro. Porque eles precisam fazer acordos para poder permanecer aqui. Mas, na sua opinião, eles comandam mesmo? Eu acredito que tem uma parceria aí. Entre governos do mundo, há um acordo, ou acordos. Né? E eu não sei até onde vai esse acordo. A abdução pode ser um tipo de acordo também. E nós, professor? Desculpa te cortar, tem um pesquisador interessante na Itália chamado Malanga. Ele sustenta essa hipótese que você levantou, de que os governos do mundo fizeram acordos e que hoje os aliens, com dificuldade de abduzirem algumas pessoas, estão aplicando olha só que interessante isso, estão aplicando um método de possessão. Do quê? Um método de possessão. O que seria isso? Seria assim, ele não consegue abduzir a filha, porque o projeto é familiar da abdução. Então o que ele faz? Ele não consegue abduzir a filha ou o filho. Eles então se apossa da mãe, entra como se fosse um espírito e consegue, de fato, acessar o filho ou a filha. Eles estão usando essa metodologia. Isso é uma explicação que vem sendo dada por esse pesquisador, que é interessante. Nossa, mas tem muita coisa que é muito louco, sabe, professor? E aquele lance de que um alien ele pode, aos olhos da pessoa que ele está conquistando, se tornar uma outra pessoa, um ator famoso, vamos dizer assim, para se entender melhor. Ele quer conquistar ela, mas ele não tem nada a ver, ele é feinho, aí ele se incorpora num Brad Pitt. É isso, é verdade? Olha, pelos depoimentos, parece que existem esses relatos, sim. Existe. Eles conseguem manipular a molécula. Imagina isso, manipular a molécula. Isso não é tão absurdo, porque existe um biólogo americano que conseguiu desenvolver moléculas artificiais, injetar nessas moléculas informações. Se nós já estamos fabricando matéria com 12 mil anos de existência humana organizada, imagine um grupo de alienígena que deve ter 1 milhão de anos. Então, eu não acho isso tão absurdo. Pode ser, sim. Agora, os xamãs podem impedir as abduções? Total. Espera um pouquinho. Não responde agora que a gente já volta. Nós vamos para um break rapidinho. Gente, faça a sua pergunta, galera do bem. demaistv.com.br. Professor Maurício Eloy. Já ao vivo.
Estamos aqui ao vivo com o professor Maurício Eloy, falando um monte aqui sobre ele. Está ótimo o papo. Qualquer dúvida sua, mande para cá, demaistv.com.br. Eu tinha perguntado para o professor se os xamãs podem impedir as abduções. Com certeza. Como? Porque se a gente pensar que o xamã de raiz, aquele que a gente chama de xamã tradicional, que é um xamã um pouco mais afastado da nossa sociedade, tem a habilidade de trafegar por realidades em comum, ele consegue impedir as abduções. Inclusive, o John Mack, que foi um grande psiquiatra e pesquisou muito sobre as abduções, ele percebeu que várias abduções, no começo delas, apareciam animais. O que é chamado no xamanismo de animal de poder. Eu chamo de animal guia. O que me chama a atenção é que o animal, ele nunca barganharia a pessoa que ele guia para um alien. Então eu acredito que esses animais que se apresentam no início das abduções é para tentar salvaguardar essas pessoas. E provavelmente esses animais é o animal de poder ou o animal guardião dessas pessoas que estão sendo abduzidas. Então o xamã, ele conseguiria de fato identificar o abduzido e talvez, com alguns procedimentos, impedir a abdução. Entendi, mas não é muito fácil, né? Não é muito fácil. É muito fácil. Não é muito fácil porque... Até rolar isso já foi também, né? E outra, até você chegar nesse xamã, até você chegar, a coisa já está... Então teria que ter assim, um movimento mesmo, mais organizado, de tentar se aproximar primeiro com relação a esses xamãs e apresentar para eles esses problemas que estão acontecendo. Entendi. Agora eu quero perguntar qual é a diferença, que eu também não sei, do híbrido e do húbrido, porque eu sei que o húbrido, por exemplo, pode estar aí no seu lugar conversando comigo, não é isso? Isso mesmo. Mas espera um pouquinho, não responde, sabe por quê? Eu quero primeiro passar as fotos, que eu quero que você nos oriente sobre essas fotos aí, olha aí. Olha só, essa é uma pintura numa parede rochosa em Tassili. Existe um pesquisador dos anos 30 que identificou como alienígena. Então, se a gente for falar em contatos no passado antigo, esse homem, que ele chama André Lott, Henri Lott... É o artista, é o pintor? Não, Henri Lott foi um antropólogo que vai descobrir essas pinturas. Essas pinturas têm 12 mil anos de idade. Quem fez essas pinturas? Foram os xamãs. Os xamãs no uso, olha mais ali, interessante. Mais uma prova do contato deles, né, com os aliens. Eu não acredito que os alienígenas usavam roupas de astronauta. Eu não defendo a ideia da vestimenta astronáutica, porque ela é muito confundida com vestimentas de xamanismo. Então, geralmente, essas imagens... Porque assim, eu fiz um levantamento de imagens e fui separando o que era xamã, o que era provavelmente alien, o que era espírito e ser sobrenatural. Olha quantas coisas tem numa pintura. E ali foi identificado por esse antropólogo como alienígena. Isso em 1933. Entendi. Vamos ver a próxima. Isso é um xamã pigmeu. Isso é uma máscara que ele está usando. Provavelmente esse peixe representa um espírito. E em cima, o que é? É uma representação de um espírito. É um peixe. É uma máscara que pega o corpo inteiro. Em cima da cabeça? Em cima da cabeça. Interessante. Essa pintura foi levantada por muitos ufólogos como alienígena. Eu já falo que não. Eu já defendo a ideia de que isso é uma entidade sobrenatural. Vamos ver a próxima. Aqui você também tem outra imagem que foi chamada pelo vários ufólogos como um alienígena. Também defende a ideia de que esse ser gigante, que tem quase 15 metros de altura, como um ser sobrenatural. Entendi. É tudo em Tassili, na Argélia, no deserto da Argélia. E essa aí tem alguma coisa na mão, né? Você tem uma lança, mas também provavelmente é um xamã com uma máscara, em ritual, né? E foi registrado na parede. Eu coloquei algumas para diferenciar dos aliens. Isso aqui é interessantíssimo, que lembra um Grey. É uma pintura descoberta na Índia, muito parecido com os atuais, os modernos alienígenas cinzas. E não tem como a gente contestar. É uma pintura, de fato, autêntica, não é uma pintura fake. Os antropólogos não sabem falar o que se trata, mas se a gente for perceber, lembra muitas características dos alienígenas. Olha só, eu quis comparar com os desenhos de crianças abduzidas com a imagem que eu mostrei anterior. Olha que interessante. Muito próximo, interessante. Foi o David Jacobs que recolhe esses desenhos das crianças abduzidas. Entendi.
bacana, né? Muito. Bacana. Professor, eu fico anotando aqui, senão eu me perco também. Os aliens querem tomar conta desse universo? É isso ou não? Olha só, parece que uma espécime, não sei se a gente pode chamar de raça, mas vamos chamar de espécime, aos olhos do pesquisador David Jacobs, parece que sim. Esses seriam os do mal? Porque tem os do bem e os do mal, é isso? Parece que o popular chama de insetoide. Parece que esses insetoides estão no comando. Os insetoides. É o nome? Galera do não, bem, é uma espécie mesmo, é uma forma de inseto. Tá. Porque eu sempre digo, professor, a gente tem que falar numa língua que todos nós... Quer ver um exemplo interessante? Pira, né? Aquele filme Distrito 9. Aqueles insetos, parece aquilo ali. Insetoide. E parece que eles estão no comando. E os greys seria uma espécime... São os cinzas, para se aproximar, se relacionar com o ser humano, para nascer o híbrido. E do híbrido, com o híbrido, surgiu o híbrido. Agora vamos falar o que é o híbrido e o híbrido. O híbrido é uma mistura de pessoas humanas com alienígenas. E o híbrido parece que... O híbrido é a mistura de seres com alienígenas. O híbrido de seres humanos com alienígenas. O híbrido. Isso é o híbrido. O híbrido. Tá. O híbrido seria já uma mistura de híbrido com híbrido. Ah, de híbrido com híbrido. E aí parece que a função do híbrido... Então, isso aí seria o mais normal, né? Mas eles têm aspectos humanos. Provavelmente a parte interna pode diferenciar um pouco da gente. E algumas habilidades, que eles têm habilidades que nós não temos. E o que chama a atenção, o híbrido já está inserido na nossa sociedade na tese do Dr. Jacobs. Então, por exemplo, você está numa balada, tomando lá um uísque, e do seu lado você conhece alguém, e esse alguém pode ser um híbrido e você nem toma conta disso. Não dá para perceber? Não dá para perceber. Nossa, é ruim aí, hein? E é assim, para cada dois... E vai perceber uma hora ou não? Aí você sai com o cara assim, na balada, rola um amor... Aí vai que vai. Vai, é? Vai. E aí vai e nasce um outro híbrido. Nossa, que coisa interessante. Porque esse é um projeto é um projeto muito bem elaborado. Se você pensar, para cada 2 abduzidos, surge um híbrido. Olha a quantidade que deve ter já de híbridos. Por aqui? Por aqui. E a gente não pode... Se a gente calcular um período de 100 anos, olha quantas pessoas foram abduzidas. Nossa, não tem nada, nenhum detalhe que a gente possa dizer, olha, eu acho que é híbrido. Olha, pode ser que algumas pessoas com sensibilidade maior pode perceber, mas elas podem se assustar. Posso contar uma historinha aqui? Pode. Eu estava em Sorocaba, uma moça me contou uma história muito interessante. Ela foi pegar o ônibus, ela não é abduzida, pelo menos é isso que ela me contou. E ela sentou no banco do ônibus e ela ficou olhando na direção do cobrador. E o cobrador, enfim, e aí estava olhando assim, de repente ela vê um alien, um cinza, parado, perto da escada do cobrador. E ela fica ali meio que não sabendo o que fazer. E esse ser olha para ela e percebe que ela percebeu, porque todas as pessoas não perceberam ele lá. Só ela. O que isso prova? Que existe algumas pessoas que têm sensibilidade. E que essas pessoas podem ver. O que isso prova mais ainda? E que algumas pessoas podem, elas mesmas, se protegerem das abduções, porque elas conseguem ver, elas conseguem sentir. Então, elas podem criar mecanismos para impedir essas abduções. É uma coisa interessante. Eu nunca tinha visto essa história, e eu conto em algumas palestras, porque assim, e ele viu, quando ele viu que ela percebeu, ele se assustou, e de imediato ele saiu fora. E ela contando, você percebe nos olhos dela, no tom de voz, que era real, não era uma história que ela contou, que ela inventou apenas. Agora, professor, vamos falar um pouquinho, vamos à fofoca agora dos aliens, vai. Como que é o amor lá? Já que nós somos quase 100% concretizado, já que o nosso DNA é o DNA deles, é isso? Olha, eu vou falar assim, quando a gente estuda uma espécime que a gente desconhece, a gente tem que ter como exemplo nós mesmos. Nós somos seres amorosos, mas pelos relatos dos abduzidos, esses seres que têm esse projeto, eles não têm essa amorosidade que nós temos, não têm essa afetividade que nós temos. E talvez um dos motivos para eles estarem aqui é para tentar adquirir isso, não importa como. Então não rola um beijo na boca, não rola Parece nada? que não.
Ixi, Estão perdendo muita coisa aí, viu? só um lero-lero que é Só um olha ali. Porque eles, pelos relatos, tem um livro dele, do Jacobs, que é interessante, que chama Ameaça. Então, assim, eles são muito frios. Então, você tem um brinquedo e a criança se relaciona com o brinquedo. Então, nesse projeto da Ameaça, que ele vai contando, é interessante. Você tem lá uma criança, uma menina brincando com uma boneca, e ela coloca o nome, enfim. Aí tem um híbrido que não vê aquilo com uma coisa normal. Ela fala, mas por que você está fazendo isso? E ele questiona ela. Ah, não, eu prefiro mexer com jogos. Então, eles são muito racionais. Então, mas eu fico pirando, porque eu fico pensando assim, se nós somos descendentes deles, e aqui existe esse amor intenso, por que lá não? Então, de onde surgiu esse amor aqui, então? A gente tem que pensar assim, interessante. De onde que rolou esse amor? Interessante sua pergunta, mas a gente tem que pensar o seguinte, quantas espécimes de aliens visitaram a Terra? Então, de repente, essa minha espécie não tem nada a ver com as espécies do passado, nada a ver com alguns objetos que, por exemplo, levanta a teoria de que esses fenômenos ufológicos ligados ao militarismo, por exemplo, Operação Prato, caso Varginha, não tem nada a ver com as abduções, é uma outra coisa. E que esses seres, em especial das abduções, não têm essa questão da afetividade. Entende? Então, e se nós tivermos alguma questão biológica extraterrena, não tem a ver com eles, mas pode ter com outras espécimes. E só quem pode dizer isso é uma análise profunda biológica da gente, né? Porque nosso DNA são 97% não codificados. Então, são 97% de não informação. Então, talvez nesses 97% que a nossa ciência não conseguiu codificar, tenha a resposta que nós queremos sobre os alienígenas. Eu até falo nas palestras, muitas vezes a gente fica olhando para o céu e a resposta pode estar dentro da gente. Entendi. E para os aliens, como que eles veem os xamãs? Então, aí que está uma coisa interessante. Eu suspeito, como eu não tenho um contato direto com alienígena, mas eu suspeito, mediante a minha pesquisa, independente da intenção e do objetivo desse alien, eles têm uma admiração, eles têm um espanto por esse indivíduo, de eles terem um domínio de algo tão avançado. Porque o próprio Mircea Eliade, que foi um grande historiador, dá um título para o xamã interessante, chama o xamanismo de a técnica, olha, de tecnologia, isso nos anos 50, a técnica arcaica do êxtase, e o êxtase de uma forma mais ampla, o êxtase de uma maneira muito mais ampla do que o estado alterado de consciência, vai além do estado alterado de consciência. Então, o que a gente pode pensar? Que nossa espécime atual, Homo sapiens sapiens, somos evoluídos espiritualmente. Não faz sentido a gente depender de um ser externo para ter um salto espiritual. O nosso salto está indo no seu ritmo. Por que a gente vai querer avançar ele? Nós estamos indo no seu ritmo. Aí alguém pergunta, mas olha como que o planeta está em ebulição, como ele está violento. Mas isso são os comandantes, né? A população não quer violência, a população não quer crime, a população quer viver. Porque eu percebo, vou dar um exemplo muito prático rapidamente, quando a gente começou a ter o problema da água, foi a população que economizou. Não foi assim a grande elite que economizou. Então, eu percebo assim, até tem aquela pergunta, né? Será que estamos preparados? Estamos. Se o indivíduo está preparado para morar embaixo da ponte... Mas a maioria das pessoas que a gente faz essa pergunta responde exatamente isso. A gente não está preparado. O que precisa fazer para estar preparado? Mas sabe por que eles respondem assim? Há uma desmotivação mundial. Você percebe que o discurso é um discurso sempre para baixo? É sempre para baixo. Mas, professor, a maioria já dos governos de vários países... já assumiram, né? Já assumiram. Poucos países. França, Japão. Japão tem um programa de televisão de ufologia. É que não passa aqui na nossa TV a cabo, mas eles têm. A França admitiu. O Chile é um país assim que tem uma abertura impressionante sobre É verdade que tem um portal em cima do Brasil? Eu pergunto isso para todo mundo. Olha, eu penso o seguinte, que se a gente for pensar numa estrutura, eu acho que os oceanos.
Por quê? Nós conhecemos 1% embaixo do mar. Nós conhecemos mais o universo, nós conhecemos muito mais planetas e estrelas e objetos astronômicos do que embaixo da Terra. Então, para a gente, para se esconder ou para organizar uma civilização embaixo do oceano é incrível. E fica lá escondidinho. Lembra daquele filme O Segredo do Abismo? Não, muito lindo. Que o alien manipulava a molécula da água e se transformava em água. Isso é o futuro nosso. É impressionante, é lindo. Eu amei esse filme também. Eu também. Amei. Eu acho um dos mais bonitos, né? Ai, professor, está chegando no fim do nosso papo. Estou triste, viu, galera? Porque é tão bom conversar com ele. Mas, assim, na próxima vez vamos falar sobre as escalas que nós temos. Tá. Quantas? A ciência nos coloca aproximadamente, pode ser mais 12 dimensões. 12. Nós atingimos até... Nós estamos na terceira. Na terceira. Mas a ciência consegue dar uma beliscadinha na quarta. Na né? quarta. Lembra do filme Interestelar? Coisa, né? Lembra do filme Interestelar? Ele mostra isso. Você viu que tem muita Agora, coisa. o xamã, não há limite para ele. Não há limite para nenhuma dimensão. Então, o xamã ele pode entrar dentro da molécula da água. É impressionante. É que assim, não dá tempo de eu explicar esses detalhes todos. Mas que nós vamos falar isso mais para frente, com certeza. Sim. E, assim, a última pergunta, professor. Eu tenho a chance de ver um? Todos nós temos. Temos. Mas, assim, pelo que eu entendo, nos depoimentos, parece que essa espécime em especial, que são os grey, os insetoides, eles administram quem vai ver. Não se sabe por quê. No meu caso, nas minhas experiências pessoais, eu percebo que é uma outra questão. Não tem nada a ver com essa da abdução. E são outras realidades, são outros seres, né, que não se apresentaram de uma maneira, para mim, ruim. E garanto que eu não sou abduzido. E nem quero. Eu falei aqui com o professor Maurício Eloy, professor de História, envolvido com xamanismo, conferencista internacional, sabe tudo, né? Uma cabeça. Adorei seu papo, adorei tudo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E eu espero que você volte muito breve. Obrigado. Muito breve. Galera do bem, vocês curtiram? Gostaram? Que bom. Galera do Face, um beijo para vocês que acompanharam a gente aqui, e vocês também aí, internautas. E até terça-feira. Terça-feira eu estarei aqui às 13 horas, ao vivo, demaistv.com.br. Beijo.